Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre. Estamos no ar com mais uma edição do Câmara Entrevista. Lembrando você que nesse período de pandemia, nós estamos aqui no estúdio, só nós, só eu entrevistado, de máscara, respeitando aí o distanciamento social exigido, como proteção do entrevistado, nossa e também da equipe técnica que atua aqui na TV Câmara Pouso Alegre. O nosso assunto hoje é a expectativa do Campeonato Mineiro. Pouso Alegre Futebol Clube, após mais de 20 anos fora da divisão de elite do Mineiro, está de volta. Vamos conversar com o presidente Paulo da Pinta, do Pouso Alegre Futebol Clube, que vai falar para a gente das expectativas, né? Primeiro, Paulo, quero agradecer a sua disponibilidade de estar participando hoje aqui, da gente falar do Pouso Alegre Futebol Clube, nosso Pousão, e a expectativa da população, né? Eu acho que o sul de Minas está esperando aí esse retorno glorioso aos gramados, aí depois de mais de 20 anos fora da divisão de elite do Mineiro, né? Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade, o convite. Sempre bom a gente poder falar do clube da nossa cidade, Pouso Alegre Futebol Clube. Neste ano que, como você bem disse aí, praticamente 20 anos longe de uma primeira divisão, a gente estreia nesse domingo aí, retornando ao módulo 1 da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Paulo, para o Pouso Alegre chegar aonde chegou, foram assim anos de conquistas e de muito trabalho, né? Tudo começou lá em 2017, quando o prefeito Rafael Simões, por intermédio da Câmara Municipal aqui de Pouso Alegre, conseguiu lá fazer a liberação do Campo da Lema. Ali começou a ressurgir das cinzas do Pouso Alegre, né? Na realidade começou bem antes, né? A gente tem uma ação que tivemos que entrar na justiça por conta de não realização de eleições no clube, que não cumpriam o estatuto. E isso aí foram longos anos, desde 2009. Só em 2016 a gente obteve um despacho favorável, através do Dr. Zé Hélio, na 4ª Vara Civil, onde ele interditou todos os atos, tornou nulo todos os atos da antiga diretoria, nomeou uma comissão provisória para fazer a eleição na forma do estatuto, e aí eu fui aclamado. Então logo eu entrei, a gente sentou com o prefeito Rafael Simões, que também entrou praticamente na mesma época. O seu primeiro ato foi a desapropriação, não é bem o termo, né? Fazer o decreto, né, de utilidade pública da área do antigo estádio da Lema. E ali a gente já começou a negociar todas as dívidas, todas as situações fiscais, os débitos. Eram dívidas de mais de 2 milhões de reais, o que inviabilizava o retorno do clube, né, se não houvesse uma forma de fazer uma permuta do antigo estádio, da gente poder pagar. Só em IPTU eram 1 milhão de reais, só num processo de uso capião 500 mil reais, débitos previdenciários, não previdenciários, mais de 350 mil. Então, graças a esse ato do prefeito, Rafael Simões, a gente obteve essa possibilidade de retornar ao futebol profissional, porque a gente negociou uma parte da área lá com a prefeitura. Na permuta veio a área lá na BR-459, onde hoje a gente está construindo o nosso centro de treinamento, e tudo isso se tornou possível. O clube pagou todas as dívidas, hoje não deve nada, tem patrimônio, e eu sempre falo, o maior patrimônio que nós temos hoje é o nosso torcedor, que abraçou o nosso projeto, que comparece, sempre compareceu ao estádio, né, desde 2018, quando a gente retornou, com uma média aí hoje praticamente a 3ª média de público no estado, só perdendo para Cruzeiro e Atlético. Então isso que eu até aproveitar esse gancho, Paulo, que você está falando dos torcedores, o povo pouso-alegrense estava ansioso com o retorno do time, né? E esse retorno garantiu o Pouso Alegre aí assumir a 3ª posição em número de torcedores. Isso, para um time que começou na 3ª divisão e hoje está na primeira, é sucesso absoluto, né? Não, com certeza. Para nós é uma satisfação, é um orgulho muito grande falar que o nosso torcedor hoje ele tem a 3ª média de público no estado de Minas Gerais, só perdendo para Cruzeiro e Atlético, que desde quando nós retornamos em 2018, nossa média de público dá em torno de 5 mil torcedores. Então, para a gente é uma satisfação. Certamente, se o ano passado, com a campanha que nós fizemos no módulo 2, liderando o campeonato desde o início até o final, certamente a gente teria aumentado essa média de torcedores, mas por conta da pandemia, que já vai há 1 ano que está acontecendo essa situação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente perdeu o torcedor dentro do estádio. Paulo, nesse processo para poder
alavancar o Pouso Alegre Futebol Clube. Como que foi a organização? Você recebeu ali o recurso e conseguiu ali alinhar para poder voltar o time ao campo, né? E é uma construção diária, né? Uma construção gradativa, né? Para poder chegar no resultado que foi aí essa primeira divisão agora, que o Pouso Alegre começa já no dia 28 de fevereiro, né? Eu sempre falo, você construir um prédio, você vai degrau a degrau, você não constrói do dia para a noite. Para derrubar é até fácil, você coloca dinamite lá, vai explodir, ele cai em 1 minuto, em alguns segundos ele vai no chão, mas a construção ela demora, né? Então a gente foi primeiro negociando com a prefeitura a permuta da área, porque a gente sabia que a Lema não servia mais para o futebol, aquela área central deveria atender a saúde do município, aumentar o atendimento, né? Então a gente negociou com a prefeitura aquele terreno e pegamos outro em troca tão valioso quanto, né? E para nós foi super importante. Com o recurso que entrou também, a gente pôde montar um time, montar uma estrutura, e aos poucos a gente está crescendo. Quando você começa, você tem que, principalmente no futebol, você tem que voltar na última divisão. Então a gente voltou na 3ª divisão, que aqui eles chamam de Segundona Mineira. E graças a Deus, em 2 anos e meio, a gente saiu da 3ª divisão e hoje estamos aí na 1ª divisão, a menos de uma semana da estreia contra o Coimbra nesse dia 28. Ô Paulo, quando você assumiu ali, quando começou ali a ver que está dando certo, o Pouso Alegre voltou aos campos, aos gramados, você tinha ideia que seria tão rápida essa ascensão do Pousão, em praticamente 2 anos e meio, atingir a divisão de elite do Mineiro? Não, você nunca pode... Às vezes você pode projetar, ter os objetivos, fazer um planejamento estratégico, né, de quantos anos você pretende chegar a uma 1ª divisão, a um campeonato brasileiro, mas certamente 2 anos e meio foi um prazo muito curto para a gente, sabe? A gente fica muito satisfeito de ter alcançado o objetivo, mas certamente se você me perguntasse lá em 2017, 2018, eu pensaria aí de jogar uns 3 a 4 anos para a gente chegar a uma 1ª divisão. Mas graças a Deus tivemos a felicidade de sair da 3ª divisão rápido, de sair da 2ª divisão rápido e hoje estarmos na 1ª divisão, que é uma competição muito equilibrada, muito difícil. A gente vai sofrer muito, já prepara o coração do torcedor aí, porque é um campeonato muito igual. Você tem só 3 times que são superiores, os outros se equivalem. Então, 2 times caem para o módulo 2, então espero que esse ano o objetivo principal nosso seria uma manutenção na 1ª divisão, e alcançando esse objetivo, o segundo seria estar entre os 8 melhores times do módulo 1, porque isso aí te dá a possibilidade de disputar ou uma semifinal ou uma taça em confidência, que é do 5º ao 8º, que também te dá vaga para a disputa de uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro Série D. Bom, nós vamos falar sobre esse assunto já, Paulo da Pinto. Só vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista. Funcionário Público Municipal de Pouso Alegre. Você sabia que é muito simples iniciar os procedimentos para requerer a sua aposentadoria e que você mesmo pode fazer isso sem precisar da ajuda de terceiros? O primeiro passo para requerer a sua aposentadoria é pedir a contagem de tempo na recepção do IPREM ou pelo e-mail benefícios@iprem.mg.gov.br. Quando a contagem estiver pronta, o IPREM entrará em contato com você. Se ainda tiver dúvidas, você pode entrar em contato com o IPREM pelo telefone 3427-9700 ou 3427-9711. E também tem o WhatsApp 99749-4121. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde. E nas sextas-feiras, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. Olha a nossa multicampeã Bárbara Ellen, agora às margens do Rio Mandu. Os rios são fontes de vida e precisam ser preservados. Os lixos e objetos que lançamos nos rios ou em suas margens, além de poluir o meio ambiente, viram focos de doenças e contaminam nossas águas.
A Prefeitura realiza obras frequentes. ONGs e voluntários fazem mutirões de limpeza. Mas o desafio maior ainda está em nossas mãos. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Praça Senador José Bento, década de 1930. É possível ver no registro fotográfico da época um grupo de crianças brincando na praça. O trânsito composto por carroças. No alpendre da antiga catedral, o sacristão observa o movimento da cidade. A antiga cascata ainda fazia parte do contexto da praça. E o obelisco de Nossa Senhora, com iluminação antiga, registra o marco zero de Pouso Alegre. Também é possível avistar o casarão do senador Eduardo Amaral, onde hoje se localiza o edifício Teixeira. O calçamento das ruas ainda não existia. Aconteceu em Pouso Alegre. Se você gostou de conhecer a história de Pouso Alegre, visite o Museu Histórico Tony Toledo e faça uma viagem ao passado. Conhecimento e aprendizagem em um só local. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. Estamos de volta à Câmara Entrevista Pouso Alegre Futebol Clube. Você que é amante do futebol, você que é amante do Pousão e quer saber as novidades do Pousão, Paulo da Pinta está aqui, o nosso presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, para esclarecer as dúvidas. E no bloco anterior, antes do intervalo, a gente estava falando aí sobre as possibilidades do Pouso Alegre, mantendo aí na divisão do Mineiro de elite, ele sonhar aí com alguns campeonatos como o Brasileiro, Série D, como a Copa do Brasil. E explica para nós, Paulo, o pessoal que está, até o pessoal entender. Pouso Alegre, ele mantendo ali, ele tem que estar, não pode ser os dois últimos colocados para não ser rebaixado. Ele mantendo dentro da área, dentro dos 8 times, ele tem essa chance de até, quem sabe, já entrar num Campeonato Brasileiro, né? Você tem 12 times no módulo 1, no Campeonato Mineiro, primeira divisão. Os dois últimos, o 11º e o 12º, eles caem automaticamente para o módulo 2 para jogar no ano que vem. O 9º e o 10º colocado, eles nem caem e nem classificam. Do 5º ao 8º, eles classificam para disputar uma taça em confidência, que pode dar vaga tanto a Campeonato Brasileiro como também Copa do Brasil. E do 1º ao 4º, farão a semifinal e os que classificarem farão a final do Campeonato Mineiro. Então, você classificando para um Campeonato Brasileiro, provavelmente você deva ficar ali até o 7º colocado ali, certamente você garante uma vaga na Série D do Brasileiro,
só que não joga esse ano, para jogar em 2022. Você sempre obtém a classificação para o ano seguinte. Então, se ficar até o 7º colocado, brasileiro Série D. Se ficar entre os 4 primeiros, você certamente conquista a vaga para a Série D do brasileiro e também para a Copa do Brasil, do ano que vem também. E o 5º, e campeão da Taça Inconfidência, ele tem uma possibilidade e chance de conquistar uma vaga na Copa do Brasil também, além do brasileiro Série D. Paulo, para o Pouso Alegre Futebol Clube, vamos supor que ele consiga aí estar entre esses 8, consiga estar entre essa vaga. O que vai representar para o time e para o clube nesse sentido, né? O que traz de vantagem? Lógico, o torcedor vai torcer mais para o Pouso Alegre, mas o que o clube ganha de vantagem? Não, a principal vantagem é permanecer no módulo 1 para o ano que vem, que é o primeiro objetivo do clube nessa competição. Até porque o torcedor sonhava tanto com o Pouso Alegre na primeira divisão e a gente, infelizmente, o torcedor hoje não tem essa possibilidade de comparecer ao estádio e assistir os jogos do Pouso Alegre na primeira divisão. Então, praticamente, hoje, né, nesse momento, ele estaria assistindo pela televisão. Então, a gente espera que o maior ganho é esse, é questão técnica, é ganho técnico. Não tem ganho financeiro. Logicamente, com uma boa colocação, dá muita visibilidade para o clube, visibilidade para a cidade, para os patrocinadores que nos apoiam, que esse ano a gente conseguiu bons parceiros aí, inclusive agradecer ao nosso prefeito que também intermediou várias negociações de contrato de patrocínio na camisa. Então agradeço o prefeito Rafael Simões pela oportunidade. Ô Paulo, e vamos falar agora do time de Pouso Alegre para esses jogos. Você falou lá no primeiro bloco, antes só de voltar do time, você falou no primeiro bloco que o jogo ali, tirando Atlético, Cruzeiro, América, o restante é mais equilibrado, né? Qual time você acredita que possa dar, tirando o América, o Atlético e o Cruzeiro, qual time que possa dar mais trabalho para o Pouso Alegre nos seus estudos aí, vendo esses outros times que vão estar na certamente todos vão dar trabalho. Como eu falei, o campeonato é equilibrado. Os times de interior, eles se equivalem. Eu acho que dos times do interior, que está mais forte, que até no sábado ele ganhou a Recopa, que jogou contra o Uberlândia, foi campeão da Taça Inconfidência do ano passado, e o Tombense foi campeão do interior, eles disputaram uma taça que se chama Recopa. E o Tombense já saiu na frente e ganhou 2-0 do Uberlândia. Então o Tombense é um time de empresário, o Eduardo Durão, empresário de bastante atletas aí, a nível até de seleção. Então eles têm um investimento maior do que os outros clubes do interior. Então se você me perguntar alguém que saia na frente nesse momento, seria a Tombense, até porque ela foi finalista do Campeonato Mineiro do ano passado contra o Atlético. Agora, Paulo, falando em time, aquilo que a gente está comentando, jogo é jogo, futebol é futebol, depende muito ali do dia, do momento. As chances do Pouso Alegre se manter aí na primeira divisão são boas, né? As chances, eu sempre falo, para mim, competição, futebol, você tem que largar bem. Então, uma boa largada no campeonato, no início, que eu falo que o futebol é muito emocional. Ele te dá confiança, eleva a autoestima. Então, se você começar bem o campeonato, as coisas vêm e começam a dar certo. Os atletas vão pegando aquela confiança para poder ir para o jogo e as coisas vão dar certo. Agora, quando você começa a perder, a chance de dar errado é muito grande, porque você só joga sob pressão, a bola chega, bate na trave, passa na linha e não entra, as coisas começam a dar tudo errado. Então, eu sempre falo, campeonato de futebol você tem que iniciar bem. Isso faz com que... E é o que tem acontecido com o Pouso Alegre nos últimos anos aí. Quando ele inicia bem, ele sempre está ali ó, na liderança, está brigando, as coisas vão muito bem. Então, a concepção que eu penso, o que eu tenho dentro do futebol é nisso aí. É iniciar a competição bem, com essa estreia agora, conseguir um bom resultado. Depois, segundo jogo, nós vamos em Varginha contra o Boa. Terceiro jogo provavelmente será em Varginha também, porque o jogo vai ser à noite. Como nós não temos eliminação, a gente vai jogar com a América lá, por conta da TV Globo ter comprado os direitos, ela pode alterar os horários de acordo com a necessidade de grade dela. Agora, Paulo, você que está aí junto com o novo técnico, junto com os novos jogadores, como que está ali a expectativa do elenco, do Pousão, para esse primeiro jogo no Coimbra aí, que acontece nesse próximo domingo?
A expectativa, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Então você sempre tem que estar confiante que tudo que você está fazendo é para conseguir o melhor resultado possível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Enquanto você está tentando construir o seu jogo aqui, tem um time do outro lado que está tentando destruir. Então, alguns detalhes pequenos podem fazer essa diferença. De fazer o gol, de errar um gol, de tomar um gol infantil, às vezes, que você dá a oportunidade ao adversário sair na frente. Então, vai depender de... cada jogo é um jogo. Você tem que jogar jogo a jogo. Como se fosse cada jogo uma final de campeonato. Paulo, que mensagem você deixa para o telespectador que está nessa esperança, nessa expectativa dos jogos do Campeonato Mineiro? Então, a mensagem que eu deixo para o torcedor é uma mensagem de otimismo, de fé, que acredite na equipe, que torça, que estimule os atletas, que estimule, que motive a diretoria a poder trabalhar cada vez mais em prol do nosso futebol, em prol de a gente fazer um bom campeonato. A gente conta com você, torcedor. Conta também com você, torcedor, para se associar ao Pouso Alegre Futebol Clube. Nós temos o programa hoje de sócio-torcedor. Você pode fazer tudo via internet. Nós temos um site lá, www.sociopousão.com.br. Lá você faz tudo. Você faz o cadastro para se tornar um sócio-torcedor, inclusive os pagamentos, via cartão, via boleto. Você pode ser sócio-torcedor de arquibancada coberta, de arquibancada descoberta. Tem o torcedor masculino, o torcedor feminino, que paga um pouco mais barato. Tem as crianças também, que tem uns valores bem acessíveis. Então a família pode comprar sócio-torcedor para todos com valores bem acessíveis, não só torcendo para o clube, mas também colaborando com o clube nesse momento de dificuldade, já que esse ano tivemos muitas dificuldades por conta da pandemia, perdemos bilheteria, nossa receita, nós perdemos praticamente 1,5 milhão de recursos que tivemos que desviar, parar com a obra do CT para poder pagar salário. Então, certamente esse ano não teremos público também, então as dificuldades são muito grandes. Então o torcedor ele pode colaborar com o clube, como os comerciantes também, os empresários que nos apoiam. Então eu queria agradecer a oportunidade que você está dando para a gente vir conversar sobre o Pouso Alegre Futebol Clube e que o torcedor possa ter uma esperança, uma fé que a gente vai fazer uma grande competição e que com o objetivo principal de ficar na primeira divisão para o ano que vem e, se Deus quiser, conseguindo esse objetivo, a gente conquistar uma vaga para um campeonato brasileiro que o Pouso Alegre nunca disputou. Isso é bom que algo se frise. Inédito, então isso seria é bom. inédito. Se acontecer primeira isso, vez. Primeira vez. Sim. Então boa sorte, Paulo da Pinta, e sucesso com o Pouso Alegre Futebol Clube, e que traga bastante alegria para toda a população de Pouso Alegre e todos os torcedores. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço. Um abraço, ficamos por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Perfeito. Viu? É bom, né? Você tem que dar uma...